Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pensamento de Cristo. E para hoje escolhemos uma passagem que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Nós vamos abordar um pouco mais a psicologia desse apóstolo que tão bem compreendeu o pensamento de Jesus e levou o evangelho a muitos cantos do mundo, levou a mensagem da Boa Nova a muitos corações e ensinou a muitos povos a viverem segundo a vontade de Cristo. Paulo escreve da seguinte maneira à comunidade de Corinto: estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vejamos só, Paulo não chega à comunidade de Corinto dando testemunho de fatos extraordinários para ganhar as pessoas através de milagres. Paulo não chega anunciando vitórias mundanas, até porque ele trazia muitas marcas em seu corpo, em sua alma. Paulo não chega exaltando a si mesmo, nem se vangloriando dos seus carismas e serviços na obra do Evangelho. Paulo repete a humildade que aprendeu de Jesus. Em que lugar do mundo hoje Paulo seria aceito com suas palavras cheias de humanidade? Estive cheio de fraqueza, receio e tremor. O apóstolo não apresenta credenciais, nem a sua identidade de cidadão judeu, romano e grego. Paulo fala de sua alma, sem medo de confessar-se aos seus irmãos. Se nós carregamos o imenso fardo de aparentarmos o que não somos, triste é a nossa trajetória. Muito triste, aliás. E desse modo, se nós pregamos a Cristo, nós não somos sinceros, uma vez que nos escondemos de nós mesmos, amantes da mentira e não da verdade. Se existe um mundo que exige dos homens que eles contem o tempo inteiro vitórias, triunfos e vantagens acerca da sua vida, a felicidade que existe no Evangelho, ela é muito maior do que a felicidade das aparências. Ela tem entranhas dentro da alma e é uma felicidade também construída sobre os alicerces das aflições. Tanto que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Paulo aprendeu a disciplina do Evangelho. Mesmo entre as lágrimas, semeia. Mesmo caluniado, mesmo vilipendiado pelos amigos mais próximos e sofrendo as mais ásperas incompreensões, não desista do amor de Cristo. Tanto que o apóstolo, nessa mesma epístola aos Coríntios, ele diz que os discípulos de Jesus foram feitos pelos homens, tais quais
o lixo do mundo e a escória do universo. Mas eles não se abalaram, porque, porém, tinham o pensamento de Cristo. Então, todo aquele que deseja levar a mensagem de Jesus não tenha preocupações de aparecer forte, de aparecer maior do que os outros, ou plenamente compenetrado da vivência do Evangelho. Isso seria um falso moralismo. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, confessando aos nossos irmãos as nossas fraquezas, porque não somos maiores do que ninguém. Paulo não apresenta realmente as suas credenciais. Ele não apresenta a sua identidade de cidadão judeu, grego e romano. Paulo fala de sua alma sem medo de abri-la para aqueles que desejava tocar com o amor de Jesus. Como é maravilhosa essa liberdade do Evangelho. É uma liberdade muito maior do que nós aprendemos nos círculos religiosos. É uma liberdade que nos permite dizer: estive cheio de fraqueza, porém, quanto mais me sinto fraco, é aí que eu sou forte em Cristo. O homem começa a experimentar a piedade divina nas suas fraquezas. Paulo não recorre à escola teológica de Jerusalém, na qual ele se formou para impressionar as pessoas. A causa dele não era de impressionar. A causa dele era de semear a semente verdadeira e incorruptível do Evangelho. Paulo sabia no coração que pregar a boa nova, levando em conta os equívocos da tradição farisaica, era o mesmo que pôr remendo de pano novo em trajes velhos. Nós precisamos substituir dia após dia os andrajos e os despojos do nosso caráter pela veste nupcial do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conhecia as intenções escondidas por detrás da palavra dos zeladores de Moisés, os mesmos que defendiam o olho por olho e o dente por dente. Que intenções são essas, presentes até hoje nos círculos íntimos do cristianismo? Intenções de domínio e de supremacia sobre o seu semelhante. Como levar a palavra da cruz ao simples de coração daquela comunidade de Corinto e de tantas outras comunidades espalhadas sobre a terra, exagerando no intelectualismo vão, que na verdade é sabedoria de homem, mas no fundo, é loucura para Deus. Paulo não exibia e nem queria ser conhecido por isso, nem pelos seus títulos, por sua retórica brilhante, aprendida entre os sábios de Israel e de Alexandria. Não, ele não queria isso. Muito menos pela sua intelectualidade aguçada. O convertido de Damasco tinha ciência que a sabedoria da linguagem, segundo os interesses do mundo, torna inútil a cruz de Cristo, porque semeia fábulas sutis no coração dos homens, que logo fazem da proposta do Evangelho uma utopia. Quantas vezes nós já não vimos pessoas dizendo: não, o Evangelho é tão somente uma quimera, um sonho, uma utopia. Nós jamais veremos os povos internalizando a mensagem do Cristo e vivendo fraternalmente. Essa falta de esperança e de fé na vida, na renovação dos homens através do amor de Deus, essa falta de esperança revela que na hora de ouvir as pregações do Evangelho,
Havia muito mais uma retórica da linguagem humana do que o Espírito e o poder de Deus que animam os corações. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Imagine se nós entrássemos nos ambientes de poder do mundo, se nós buscássemos os líderes das nações, pregando a eles a paz, a pacificação, o amor, a misericórdia do Evangelho, nós seríamos taxados como loucos por conta de Jesus. Porque a mensagem do Evangelho confunde os fortes e eleva os humilhados, os rebaixados, aqueles que são considerados vis e desprezados sobre o solo da terra. O Evangelho, em todos os tempos, ele alcança os corações humildes e que não têm sede de poder mundano. Se Paulo colocasse a sua personalidade à frente, ele jamais poderia dizer com sinceridade: pois não quis saber de outra coisa entre vós, a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Paulo não ia levar a mensagem às autoridades e aos príncipes do mundo. O fermento de Herodes e dos fariseus não estava em seu coração. O apóstolo não fazia política partidária. Paulo não falava em nome do sinédrio que ele abandonava, e muito menos dos poderes imperialistas dos Césares de Roma. O apóstolo pregava Cristo e a Cristo crucificado. Porque sem a cruz não haveria ressurreição. E sem a ressurreição, Jesus não daria testemunho da imortalidade da alma. E se a alma é imortal, a vida é muito mais do que se vê. E então compreende-se a recomendação de Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens corroem. Nas pregações paulinas, os homens não gritavam o nome de Jesus, confundindo euforia passageira, histeria, sensações com a fé assentada sobre a rocha. O verbo da vida em Cristo, exemplificado pelo apóstolo, convertia os corações humildes e simples, dispostos a aceitar a disciplina do Evangelho, que corrige o caráter segundo o pensamento de Cristo. Para esses, o reino de Deus é realmente semelhante ao homem negociante, que procura boas pérolas, encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. O Evangelho é a pérola preciosa. E nele, a nossa fé não se baseia em templos, ministérios e carismas humanos, mas no poder de Deus manifestado na face de Cristo e em tudo que Cristo viveu e ensinou, demonstrando que Ele é a pedra angular de toda a Escritura Sagrada e que a lei régia das Escrituras é esta. Como diz o apóstolo Tiago na sua epístola cheia de sabedoria: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem pratica essa lei da consciência, porque o Evangelho é lei da consciência, aonde encontra-se essa prática, aí está também o povo de Deus. É a diversidade humana se encontrando na unidade divina. São as pessoas que, por alcançarem misericórdia, decidem viver misericordiosamente. A palavra dos profetas, como diz Pedro em sua segunda epístola, é como a luz que brilha em lugar escuro, até clareia,
mas não dissipa toda a escuridão, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. É o amanhecer no primeiro dia da semana, quando as mulheres que procuravam Jesus ouviram de 2 varões com túnicas que relampejavam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Jesus mesmo deixou claro: a ressurreição não é apenas um fato, um acontecimento, um conceito. A ressurreição é Ele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabendo disso, Paulo abandonou suas vaidades de menino e passou a viver como um homem do Evangelho, pregando conforme o amor de Deus, cujo dom supremo é o amor, cujo dom supremo, cujo maior de todos os carismas é a capacidade que o ser humano desenvolve de amar o seu semelhante. Se nós perguntássemos na porta de muitas casas religiosas, de muitas empresas funcionais neste mundo, o que é vencer na vida, muitos nos diriam que vencer na vida é acumular bens materiais. Então nós teríamos que admitir que a maior parte da população da Terra é derrotada. Tem uma África derrotada sobre os nossos olhos. Os profissionais que trabalham varrendo as ruas, profissionais simples que colocam asfaltos nas nossas estradas, cozinheiros que preparam alimentos em nossos restaurantes, todos esses seriam derrotados e perdedores segundo o mundo. Mas se nós perguntarmos a Paulo, que compreendeu o pensamento de Cristo, o que é vencer na vida, Paulo nos diria que enquanto nós não aprendemos a amar e a perdoar, nós somos meninos. Nós só alcançamos o verdadeiro testemunho da própria consciência quando nós aprendemos o amor e o perdão para com o nosso semelhante. É isso, meus irmãos, que todos aqueles que desejam levar a mensagem de Jesus, que estejam imbuídos dessa verdade trazida na carta aos Coríntios. Não busque a retórica e nem a sabedoria da linguagem humana. Se utilize das palavras como quem se utiliza de um instrumento, com a certeza de quem comunica é o Espírito e a vida de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida pelos seus irmãos. Se for preciso que nos façamos fracos para os fracos, a fim de não humilharmos ninguém, e que nos façamos também fracos diante dos fortes, para não entrarmos numa batalha de soberba com eles, e que brilhe e rebrilhe muitas vezes em nossos corações, nos nossos lábios, nos nossos olhos, na nossa vida, na nossa aura, na nossa irradiação, a mensagem imortal do Evangelho de Jesus. Muita paz, meus irmãos, que o Mestre de todos os tempos nos abençoe, nos ilumine e nos proteja.